crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais uma aula de arte. E para a aula de hoje, eu vou pedir para você separar alguns materiais bem importantes. Primeiro, o caderno de desenho ou folhas que você tem aí na sua casa, qualquer tipo de papel. Os lápis que você já vem usando, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, se tiver canetinha, ótimo, se não tiver, não tem problema. Eu vou pedir para você separar uma caneta de qualquer cor, sabe aquela caneta de esferográfica que a gente chama, né, que solta um pouquinho mais de tinta? Se você tiver, vai ser bem mais fácil de trabalhar. Vou pedir também para você separar uma meia velha, bem velha mesmo, de preferência de cor clara. Se não tiver, um pedacinho de tecido, um paninho que tem aí sobrando na sua casa, de preferência mais velhinho também e de preferência de uma cor clara, para você poder desenhar nesse paninho. Se não tiver, não vai ter problema nenhum, porque a gente vai explicar a atividade e você vai poder fazer num outro momento. Eu vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa. Então, conseguiram separar os materiais? Então, hoje eu quero apresentar para vocês um outro artista, um artista que eu gosto muito. O nome dele é Paul Klee. Essa é uma foto do artista Paul Klee, na juventude dele, mas é uma foto que foi tirada dele há um tempo atrás. Reparem que é uma foto preto e branco, então é uma foto mais antiga, porque ele nasceu no ano de 1879. Então essa foto deve ser lá por ano de 1900, alguma coisa assim, tá? E então as fotos antigas eram todas tiradas em preto e branco. E ele nasceu numa cidade chamada Berna, na Suíça. Mas a maior parte da vida dele, ele passou na Alemanha. E a gente já vai entender um pouquinho da trajetória dele. Mas olha que curioso, o pai dele era professor de música e a mãe era cantora de ópera. O que ia acontecer na casa do Paul Klee? É claro que ele ia ter contato com muita música. Mas além disso, os pais dele incentivavam também ele ter muito contato com a arte. Então, desde pequenininho, desde muito cedo, ele desenhava bastante. Diz até uma historinha que ele ia no restaurante de um tio dele e ele ficava desenhando na mesa. Porque sabe aquelas mesas que tem aquelas pedrinhas, aqueles pontinhos? Ele ficava imaginando formas, ligando os pontinhos e criando outras coisas, quando ele era criança. Então ele cresceu nesse ambiente artístico, desenhando, com muita música, e foi crescendo, se desenvolvendo bastante essa parte artística. Tanto que ele foi depois se tornar professor de artes numa escola bem conceituada da Alemanha chamada Bauhaus. Mas isso é uma parte da história dele. Bom,
Com o passar do tempo, e ele foi desenvolvendo essa habilidade de desenhar e de pintar, ele foi deixando a arte dele um pouquinho mais solta, mais abstrata. E eu trouxe para vocês agora uma imagem que eu quero que vocês comparem. Essa imagem que vocês estão vendo agora, essa fotografia, é um retrato do Paul Klee. Tudo bem? Alguém fez esse retrato do Paul Klee. Alguém pegou uma máquina fotográfica, pediu para tirar a fotografia e fotografou o rosto do artista. Mas como ele era um artista, ele também gostava de fazer o autorretrato. O que será que é um autorretrato? Um autorretrato é um autodesenhar, desenhar a si mesmo ou pintar a si mesmo. Hoje em dia a gente faz muita selfie, né? A gente também faz autorretrato o tempo todo. A hora que a gente pega uma câmera e tira do nosso próprio rosto, nós estamos fazendo um tipo de autorretrato, que hoje em dia a gente chama de selfie. Na época do Paul Klee, é claro que não tinha selfie, não tinha esse recurso. Então o que os artistas faziam? Se retratavam. E na hora de se autorretratar, o que acontece? O artista tem liberdade para usar as técnicas, usar a cor, usar a forma que ele acha que é mais adequado. E, inclusive, ele pode tentar retratar nesse autorretrato um estado de espírito, um sentimento, uma preocupação e tudo mais. Esse que vocês estão vendo é um autorretrato que ele fez com a tinta aquarela. Você sabe o que é uma aquarela? Uma aquarela é uma tinta muito delicada, muito fluida, que a gente mistura com água e ela fica muito transparente. Então a gente consegue perceber ali, apesar dela ser preto e branco, a gente consegue perceber umas manchas mais claras e mais escuras, por conta do trabalho da aquarela. É a característica da aquarela. E essa ele pintou em 1909. Então ele já tinha o recurso da fotografia, mas o autorretratar-se, né, o artista coloca a expressão dele, é aquilo que ele gosta. E nesses estudos todos da vida dele que ele fazia, uma coisa que ele falava que era bem interessante, ele falava que desenhar é levar a linha para passear. E aí vocês estão vendo outros tipos de autorretrato que ele fez com o desenho, com a linha. Então, nesses dois desenhos ali, principalmente no primeiro, ele levou muito essa linha para passear. E essa linha passeou para cima, para baixo, para um lado, para o outro, até surgir o desenho que ele acabou deixando como um autorretrato. Os dois são autorretratos feitos em momentos diferentes. E reparem que nesse primeiro desenho ali, que só tá todo preto e branco, que é quase uma abstração, né? Ele tá mostrando pra gente ali a linha, ele quer chamar atenção pra gente da linha, o outro um pouquinho mais da forma e da cor. Mas esse levar a linha para passear foi a característica do trabalho dele por muito e muito tempo. Tanto que ele fez tantos trabalhos, vamos ver se a gente vai conseguir entender. Ele foi indo para abstração, né? Ele foi deixando o trabalho dele cada vez mais simples. Nessa obra aqui, ele chamou de Criança e Tia. Eu vou dar um tempinho para você ver que essas linhas que estão brincando no espaço aí sugerem uma criança e uma tia. Vou dar um tempinho para você procurar. Então, conseguiram perceber a criança e a tia? Depois de um tempo fica mais fácil, nosso olho vai acostumando ali com a brincadeira das linhas e das cores e a gente vai encontrando as formas que a gente acha que são mais conhecidas e a gente consegue identificar. Poderia não identificar, também não tem problema nenhum. A arte abstrata é assim, o nosso olho vai procurando aquilo que a gente conhece e que a gente identifica. Mais uma obra de arte que ele fez, olha ali, ó. Levando a linha para passear de novo e simplificando bastante uma forma. Até me fez lembrar os desenhos da pré-história, lá da arte rupestre, que a gente já viu lá no comecinho. Não fez lembrar vocês também? Então olha que interessante, esse pássaro, né? Ele foi esquematizado com a cor, ele tem um volume de cor ali, mas a linha é que dá a estrutura
para o corpo dele. De novo, ele fez a linha brincar no espaço, passear nesse espaço. O nome desse quadro ele deu de Abóbora e Pássaro Azul. Quando que vocês iriam desenhar uma abóbora e pintar de azul? Coisas de artista, né? Olha que interessante, como a gente pode ir além e pintar com a cor que a gente quiser. O Paul Klee fazia isso. Ele trabalhava com a cor que ele gostava, que ele imaginava e que ele achava que ia harmonizar na obra que ele estava trabalhando ali. Então, vocês conseguiram perceber a diferença de retrato e autorretrato? Então, eu retratar alguém, eu posso fotografar, eu posso desenhar, eu posso fazer alguma outra forma. E o autorretrato é quando o próprio artista faz um desenho ou uma imagem de si mesmo. Como a gente já vai ver daqui a pouco mais um exemplo. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora são retratos. Só que são retratos da família do Paul Klee. Porque ele casou, ele teve uma vida assim bem tranquila até, apesar de ficar muito tempo sem conseguir vender seus quadros, mas a vida dele estava bem estruturada e uma família tranquila também. Ele teve um filho chamado Félix, que é o primeiro que vocês estão vendo ali. Ele está ao meio da foto e a irmã dele está ao lado nessa primeira foto. É uma foto mais antiga, então ela não está muito nítida. Uma foto bem antiga. Ao lado, na foto ao lado, vocês estão vendo o Paul Klee, a esposa dele e um gato sobre os ombros dele. Vocês repararam que tem gato nas duas fotos? Isso é uma outra característica do Paul Klee. Ele era apaixonado por gatos. A vida toda dele ele teve gatos. E esses gatos eram inspiração para o trabalho dele. E então, além de retratar as coisas, de fazer paisagens, de fazer retratos, ele retratou muito o gato, os gatos que ele teve durante a vida dele. Esse primeiro que vocês estão vendo na primeira foto, ele se chamava Fritzi. E o segundo gato é o Bimbo, que foi muito famoso, muita inspiração para os trabalhos que ele fez. Mas lembram que eu falei para vocês? O tipo de arte que ele já está fazendo é uma arte abstrata, uma linha mais solta, uma forma mais descontraída. Vocês acham que ele desenhou o gato exatamente como o gato é? Eu acho que não. Eu vou mostrar para vocês os quadros que ele fez com gatos, como é que ele retratou o amigo gato dele. Olha que interessante, diferentes formas de retratar o gato. A primeira ali de 1905, ele chamou de gato adormecido. Então ele pintava o gato ou desenhava o gato dormindo, brincando, comendo, fazendo bagunça durante o dia, enfim. Tudo era motivo para ele desenhar os gatos ou pintar os gatos. Então aparece em muitas telas do Paul Klee. Reparem nesse gato adormecido que por mais que ele esteja paradinho ali dormindo, a linha que ele usa não está dormindo, é uma linha agitada, ela aparece várias vezes ali para completar o desenho do gato. Não sei se vocês conseguem perceber isso na imagem que aparece para vocês. Na imagem do meio, ele deu o nome de um tipo de gato. Ele criou ali um tipo de gato. Que tipo de gato é esse? Um gato azul? Um gato sapeca? Um gato brincalhão? Um gato dorminhoco? Que tipo de gato ele criou? Quando a gente olha para a tela, a gente tem sensações. Será que é um gato mais tranquilo? Será que é um gato mais agitado? Não sei, é um tipo de gato que ele colocou ali, só a sugestão da forma desse gato. A gente quase não percebe o gato inteiro ali. Algumas linhas passeando nesse espaço que a gente olha e tem a sugestão do gato. E a terceira imagem ali já é no finalzinho da vida dele, foi o último quadro que ele pintou. Dizem até que ele não está bem acabado. Ele deu o nome de A Montanha do Gato Sagrado, que para ele o gato era realmente muito importante. Então reparem ali que também o gato já está quase geometrizado, né, com formas mais geometrizadas, linhas mais retas, né? A gente sabe que o corpo do gato são linhas curvas, mas aqui ele deixou mais geometrizado, mais geométrico, inclusive o fundo, né? O fundo é composto por vários quadradinhos que vão se unindo numa trama que aparece ali ao fundo, certo? Tendo essa ideia de que ele faz a linha passear no espaço, ele continuou o trabalho com os gatos, retratando muitos gatos. Então aqui vocês têm duas fases de uma obra de desenho e de pintura do gato e pássaro que ele fez em 1928. E agora eu pergunto para vocês,
nesse gato que vocês estão vendo na pintura. Será que existe um gato com essa cor? Será que os olhos do gato existem com essa cor? O que ele colocou ali com essas cores? O que ele quis dizer com essas cores? Né? Essas cores intensas desse gato. E esse gato tá pensando nesse passarinho? Né? Tá pensando no passarinho? O que será que ele tá pensando? Qual que é o pensamento dele? Será que ele quer ser amigo do pássaro ou se ele quer comer o pássaro? O que será que um gato faz? Bom, brincadeiras à parte, aqui ele tá colocando, né, a ideia de brincar com a linha e transformar o desenho do gato. Essa brincadeira também surge com as cores. E agora, antes de eu colocar a proposta de atividade para vocês, eu vou mostrar um vídeo de um artista fazendo o desenho, bem parecido com o gato do Paul Klee, e o jeito que ele vai colorir. Esse jeito que ele vai colorir vai ser inspiração para nossa atividade daqui a pouco também. Vamos assistir? Então, agora chegou a hora da nossa atividade. Mas primeiro, depois de tudo que a gente viu da obra do Paul Klee e desse trabalho de desenho que a linha passeia no espaço, então agora a gente vai brincar de fazer essa linha passear no espaço. Trouxe uma imagem de um gato ali para vocês verem na tela. Esse gato, agora nós vamos desenhar esse gato. Mas calma, não é do jeito que vocês estão pensando. Faz de conta que o dedinho de vocês é um lápis. E vocês vão olhar para essa imagem agora e vão fazer o desenho com o seu dedo. Faz essa linha imaginária passear no espaço. Faz lá com calma. Olha os detalhes e passeia na forma desse gato. Então, conseguiram perceber a linha desenhando, passeando no espaço? Imagine se vocês tivessem um dedinho mágico mesmo e que a linha saísse no espaço.
Olha que interessante que seria, mas vocês têm que usar muita imaginação. Agora eu tenho outra imagem para vocês. De novo, vocês vão pegar o dedinho mágico de vocês e vão desenhar. Por onde será que vocês vão começar? Reparem que nessa imagem tem mais detalhes. Além do gato, eu tenho um objeto ali embaixo e tenho lá atrás um fundo. Não se preocupe com o fundo agora. Primeiro pensa no gato, no corpinho do gato e faz essa linha brincar, passear esse espaço, tentando imaginar esse gato. Vamos lá? Então, conseguiram? Então, agora nós vamos para nossa atividade de verdade. Você vai pegar lá os seus papéis, vai pegar os lápis, de preferência o lápis de escrever. Mas se vocês conseguirem um giz de cera, algum material diferente, vocês vão ver que a linha vai sair um pouquinho diferente. Então, agora, inspirados nesse gato, vocês vão levar a linha para passear. Não se preocupem em fazer perfeito e nem igual esse gato. Porque não é isso que a gente quer. A gente quer a linha brincando nesse espaço, uma linha bem brincalhona mesmo. De repente, você até se aventura a desenhar de olhos fechados, apesar que você precisa olhar para o gato. Então, eu vou deixar a imagem do gato para você olhar e brinca. Brinca com a linha, brinca com a forma. Vamos lá?
Então, a sua linha passeou bastante? Agora, na hora de pintar, vamos deixar as cores brincarem nesse espaço, como aquele vídeo que vocês assistiram. Não tem certo e não tem errado, mas tem as cores que você mais gosta. Então, capricha na pintura desse gato.
Então, como foi retratar esse gato? Tenho certeza que o trabalho de vocês ficou lindo, super colorido e bem interessante. Bom, então a gente retratou o gato. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela são também retratos que estão retratando a família do Paul Klee. São fotografias tiradas na época que o filho deles, o Félix, tinha lá seus 8, 9 anos. Então ele tem o Paul Klee, o filho dele. Na imagem ao lado tem a esposa dele com o Félix bem bebezinho. E imagens preto e branco, como eu já expliquei, porque são imagens antigas. Aqui tem uma coisa curiosa sobre a família do Paul Klee. Ele se casou com essa moça e ela era pianista. Olha a música aí entrando na vida dele de novo, né? E na vida do filho também. Então acontecia uma coisa muito curiosa. Como o Paul Klee, ele produzia bastante, ele pintava bastante. Só que nem sempre ele vendia os quadros. Então o que acontecia? O Paul Klee ficava em casa cuidando do seu filho, enquanto a esposa saía para trabalhar fora e manter a família. Então, o que acontecia? Como ele ficava em casa para entreter o filho, ele teve uma ideia genial. E ele produziu, durante essa infância do Félix, ele produziu diversos fantoches. Você sabe o que é um fantoche? É aquele bonequinho que a gente coloca a mão dentro e brinca com ele. Nem sempre são aqueles de pôr a mão dentro, mas o Paul Klee foi super criativo e criou uma dezena de fantoches. Poucos sobraram. Os que a gente vai ver agora são desses poucos que sobraram e que hoje viram exposição junto com os trabalhos do Paul Klee. Bom, esses primeiros bonecos que vocês estão vendo ali, né, essa imagem, esses 4, aliás, são palhacinhos que ele ia criando para contar histórias para o Félix. Então, para a história ficar bem interessante, ou ao invés de ele pegar um livro e ler a história, ele contava a história brincando com esses fantoches. E ele usava o que tinha em casa, tecido rasgado, um pedacinho de meia, alguma coisa que ele tinha lá na sua casa, ele usava para criar. As tintas que ele pintava também, às vezes uma colagem. Tem uma outra técnica que ele usava bastante, que era o papel machê. Sabe o que é o papel machê? Para fazer essas cabecinhas ali do palhacinho? O papel machê é uma massinha feita de cola e papel picado, que a gente vai moldando e ela vai ficando durinha depois que seca. E depois que ela seca, a gente pode desenhar, pode pintar em cima dela, que ela fica super interessante. Então esses bonequinhos foram alguns encontrados na casa dele depois que ele faleceu e que contaram, né, fizeram parte da infância do Félix. Mas tem um bonequinho que foi encontrado lá que era um autorretrato do Paul Klee. Como assim, professora? Um autorretrato? Ele fez em boneco? Sim, olha que interessante. Não sei se vocês conseguem lembrar daquela primeira foto que eu mostrei, mas esse bonequinho é um autorretrato do Paul Klee. Olha que interessante e que inusitado. Ele usou tecidos que tinha em casa, das reformas, das roupas que eram feitas em casa, usou lá o papel machê, usou fitas, usou o material que ele tinha, as tintas que ele tinha, os lápis que ele tinha e fez esse desenho, né, com esses grandes olhos que ele usava em outros retratos também, né, e vão aparecer nesse boneco. Olha a barba que ele coloca ali, né? Então vocês têm ali 3 ângulos diferentes para vocês perceberem a riqueza de detalhes que ele colocou nesse fantoche. Para contar histórias para o filho. Olha que amor, né? Que ato amoroso que ele fez durante a infância do Félix e que com certeza foi uma infância marcada por isso, né? Por esse contato com a arte e um contato com as histórias. E daí é agora que vem a minha segunda proposta de atividade para vocês. Se vocês conseguiram separar uma meia ou um pedacinho de tecido, agora vocês vão brincar. É uma brincadeira, não se preocupem em fazer assim como o Paul Klee. Mas a ideia é que vocês façam um autorretrato nesse material que eu sugeri aí. Vocês vão fazer um fantoche que seja vocês, que represente vocês. De que maneira que vocês vão fazer? Use a imaginação. A caneta eu pedi para vocês separarem porque ela vai conseguir desenhar o que vocês quiserem desenhar lá na meia ou no tecido. Então vocês podem colocar a meia por dentro da mãozinha de vocês e tentar esboçar os olhos, o nariz, a boca. De repente dá certo até com o lápis escrever. Experimenta lá. Se não tem meia, qual tecido que você separou? Será que você vai fazer uma amarração nesse tecido? Como é que você pode criar? Usa a sua imaginação. De repente você usa alguma coisa na cabeça,
Um boné, uma fita, brincos. O que pode caracterizar vocês? Usa a sua imaginação. Quando o fantochinho estiver pronto, brinca com ele e tenta falar como se fosse você. E mostra alguém para alguém da sua família aí. Vamos brincar?
Então, como foi? Fácil eu sei que não é, mas divertido com certeza. Brincar com a nossa autoimagem e transformar num objeto é muito bacana, é uma brincadeira que rende muitas histórias. Você pode de repente fazer um do seu irmão, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, não sei. Não tem limite, o importante é você brincar e se divertir. Espero que você tenha gostado, entendido a diferença de retrato e autorretrato, que é bem importante, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!